Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Terceiro item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 378, 10.378, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que veda abandono de animal e revoga dispositivo correlato da lei 2.814. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o seu autor, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanha. Projeto de lei de minha autoria que veda o abandono de animal e revoga dispositivos da lei 2.814 de 1985. Bem, um projeto simples, com alcance grande em nosso município. Um projeto considerado legal e constitucional pela consultoria jurídica da Casa, em que estabelece multa no município de Jundiaí de R$1.000 por animal de pequeno porte abandonado, de R$3.000 para animais de grande porte. Ou seja, o projeto visa fechar ainda mais o cerco contra o abandono no município de Jundiaí. Sabemos da lei federal, a lei 9.605 de 98, que em seu artigo 32 trata da questão de maus tratos, dentre elas os casos de abandono. A ideia da lei no município é uma pena além da pena estabelecida na lei 9.605. Infelizmente, ainda vemos muitos casos de abandono no município. E tendo uma legislação municipal, caso aprovado no dia de hoje dessa casa, a ideia é que isso conscientize mais as pessoas e que a própria sociedade ajude na fiscalização. Porque para que a pessoa seja punida, temos que ter provas, placas de carro, testemunhas, enfim, tudo que for meios de prova tem que ser selecionado para que a pessoa seja punida. A ideia é o município se envolver nessa questão através de seus órgãos competentes no que cabe à fiscalização dessa lei, caso seja aprovada nessa casa e posteriormente pelo Poder Executivo. O objetivo, além de a gente fechar o cerco contra o abandono, se tivermos casos, que a gente espera que não esteja, mas se tivermos casos e essas multas adentrarem aos cofres públicos, que o município utilize esses recursos na própria causa animal, desenvolvendo projetos de castração, identificação, conscientização de toda a população no tocante aos maus tratos e ao abandono de animal. Portanto, é um projeto simples, legal, constitucional, e a gente sabe, infelizmente, que nem toda a população tem essa consciência quando tem um animal em casa. Recentemente tivemos um caso na divisa de Jundiaí com Várzea, de um cavalo que por mais de 10 horas agonizava, vítima de maus tratos no município. Veterinários, doutora Vânia Plaza Nunes, doutora Cristina da Mata Ciliar, a própria empresa Autoban também ajudando. Estivemos lá durante 4 ou 5 horas tentando salvar o animal, mas infelizmente, devido aos terríveis casos de maus tratos, não foi possível. Então, a ideia é que a gente consiga, no município, conscientizar a população com respeito, com dignidade, para que esses animais tenham um futuro melhor. E essa lei no município visa isso. Vamos tentar fechar ainda mais o cerco contra o abandono. O senhor permite uma parte, vereador? Pois não, vereadora. Vereador, uma questão. O senhor que é ligado a essa área, gostaria que o senhor, se pudesse, me informasse ainda relativo ao projeto de lei Animais Abandonados. Na sua opinião, uma pessoa que mantém uma casa, não é, onde não mora ninguém e tem um cômodo fechado, onde ela mantém lá dentro cerca de 8 cachorros e tem a comida, tem a água, tudo direitinho. Só que eles ficam sozinhos dia e noite. O senhor acha que isso pode ser considerado abandono, vereador? Na verdade, ao meu ver, sim, vereadora. Porém,
para que a pessoa seja punida, nós temos que atender aos requisitos da lei hoje vigente, que é a Lei 9.605, que trata, por exemplo, espaço pequeno, o animal sem comida, sem água, sem serviço veterinário quando necessite. Enfim, a lei especifica os casos de maus tratos. O abandono do animal está na lei. No caso que a senhora especifica esse caso, se o espaço é muito pequeno, com 8 animais, com certeza é um caso de maus tratos. Então precisaria alguma autoridade, alguma pessoa ligada à área da prefeitura ou alguma polícia civil, militar ou a própria polícia ambiental fazer uma averiguação e, uma vez constatado um caso de maus tratos, que essa pessoa seja penalizada conforme determina a lei. Eu até acho, vereador, realmente eu agradeço essa informação do senhor, era o que realmente eu pensava, porque não basta o senhor tirar o animal da rua, o senhor confiná-lo em 4 paredes e deixando-o sozinho dia e noite, é uma questão de abandono, porque o animal ele precisa de carinho também. Qual é o carinho? É o senhor estar com ele, estar junto, ele sentir a presença do dono, não é verdade? Eles estão abandonados nesse caso que eu falo para o senhor. Então, realmente, muito obrigada, era a informação que eu precisava, e parabéns pelo projeto, e queira Deus que ele realmente venha a ser sancionado pelo prefeito, colocado em lei, e aí essas pessoas que mantêm os animais da forma como eu disse para o senhor, elas venham a ser realmente punidas de acordo com a sua lei. Obrigado, vereador. Sem dúvida, vereadora. Realmente, às vezes as pessoas, na tentativa de ajudar, acabam recolhendo milhares de animais e colocam num espaço muito pequeno. Isso acaba virando um caso de maus tratos. Enfim, os animais têm que ter espaço. E no caso do cão, especificamente, depende muito do apoio, da presença do ser humano. Ele é muito apegado ao ser humano. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua a discussão, projeto de lei número 10.378. Com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. E até em nome, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente nesta manhã, projeto de lei 10.378, do nobre companheiro Leandro Palmarini, que veda abandono de animais e revoga dispositivo correlato da lei 2.814 de 85. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto de interesse social e que vai muito além daquilo que nós comentamos, não só nesta casa, mas sim pela cidade de Jundiaí, principalmente nos bairros mais carentes, de periferia, aquilo que a gente vê no dia a dia junto a esses animais. Eu acho que é chamar de atenção de toda a sociedade para o importante, a questão de posse responsável de animais, tendo em vista que, uma vez assumida a propriedade de um animal, as pessoas não podem posteriormente descartá-lo, como se fosse um mero objeto de mercadoria sem utilidades, desconsiderando suas condições de ser vivo, passível de sofrimento físico e psicológico. Trata-se de um natural e evidente norma moral que, lamentavelmente, algumas pessoas não percebam e obedecem, e assim precisa ser positiva em uma norma legal para a utilização do poder coercitivo do Estado. Eu acho que nesse sentido aqui do projeto de lei está as multas de elevado valor pecuniário, com o objetivo de coibir e de estimular as infrações a esta norma. Eu quero falar, senhor presidente e os vereadores, já chegou nesta casa vários projetos de lei, tanto do nobre companheiro presidente da casa, do nobre companheiro Júlio César de Oliveira, o Julião, deste vereador Zé Dias, também do nobre companheiro Palmarini, entre outros vereadores. É um projeto de lei, vou votar favorável, mas nós sabemos, senhor presidente, seus vereadores, o sufoco que hoje a cidade enfrenta referente aos animais. São animais que hoje eu vejo, especialmente pelos núcleos de submoradias. Senhor vereador Leandro Palmarini,
o cachorro amarrado numa corrente de 1 metro de tamanho, que ele não tem condições para nada e dorme naquele local e ali se alimenta muito mal. Então eu acredito que essa forma, e nós sabemos também, senhor presidente, o senhor também faz parte desta pasta e sempre procurou a melhorar as condições dos animais na cidade de Jundiaí, até foi eleito também por esta causa, não é verdade? E nós estamos aqui para nós ajudarmos a sociedade que precisa de um caminho que vai levar ao lado positivo. O que é esse lado positivo? Nós sabemos que hoje o número de animais pelos bairros cada dia mais está aumentando. Agora, e a castração, como foi dito aqui nesta casa, nesta tribuna, me parece que ficou um pouco assim, até aparentemente esquecida. Foi feito um número pequeno de animais e hoje a população de animais ela é enorme na cidade de Jundiaí. A gente sabe que gostaria também que no projeto do senhor, no qual eu vou votar favorável, a administração, dentro de um apoio, nós temos aí os animais que realmente, daqui de Voturucaia, da nobre companheira Carmela, com mais de 600 animais, nós sabemos das dificuldades desta pessoa que tem um coração bom para tolerar, para dar aqueles animais com toda a falta das vezes financeira, ou mesmo de espaço, ou mesmo de alimentação, mesmo de medicamento, mas está sempre lá assegurando as condições da vida daqueles animais. Eu acredito que se for indo da forma que está indo, a nossa cidade vai ter alguns problemas futuramente referente aos animais, que os animais desta cidade, incluindo o cão e gatos, com certeza, senhor vereador, está num número muito altíssimo. E o que faz isso? A gente vê, a gente assiste, muitas vezes vou falar de um núcleo de submoradias que tem um córrego ao lado, que os animais passam o dia ali, dentro daquela água com esgoto, tudo solto, deixa a revelia, e quando diz que esse animal não tem um local para dormir, ele acaba indo até dentro de casa e convivendo com criança dentro da casa, subindo nos sofás e dormindo por ali mesmo. E a gente sabe que essas dificuldades acabam acarretando prejuízo até para a própria segurança e saúde da população. Então eu vou votar favorável, porque isso é uma causa que deva ser encarado mesmo com muito carinho, com muito cuidado, não só da administração, mas sim de todos que se conscientizam que o animal não foi feito quando ele é bonitinho, ele é doado, a pessoa tem ele como um bichinho de estimação, porque depois que ele passa a ter alguma doença ou algum problema com o animal, ele é descartado em qualquer lugar da cidade, senhor presidente. Permite uma parte, vereador? Tem uma parte, vereador. Eu gostaria de parabenizá-lo pela fala, e a gente realmente observa o problema do abandono de animais, principalmente nos núcleos de submoradia, em que esse número é maior, né? E Vossa Excelência, com uma grande atuação nesses núcleos, a gente percebe realmente um grande número de animais nas ruas. Então, toda a legislação, todo esforço em prol dos animais é importante para que a gente tenha esse número de animais abandonados diminuindo. Eu quero parabenizá-lo, vereador, pela sua atitude, pelo seu carinho junto aos animais, junto à população jundiaense, e parabenizo por mais essa força e esse projeto de lei. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei do número 10.378. Com a palavra o vereador Silvermani. Senhor presidente, senhores vereadores, ocupo a tribuna para parabenizar o vereador Leandro Palmarini por mais uma vez trazer a essa Casa de Leis a discussão sobre abandono de animais em nosso município. A questão de abandono de animais vai contra qualquer lei da natureza, qualquer lei do nosso Criador. Se não, vejamos, esse exemplo inicialmente me foi passado pela doutora Vânia Plaza Nunes,
numa palestra em uma das escolas do Jardim Santa Gertrudes para educadores. Se nós observarmos um animal acompanhando um andarilho, quantas situações esse animal teria e opções até melhores de lares para ele poder se abrigar. Mas esse animal, fiel ao seu dono, mesmo que esse dono seja um andarilho, ele jamais o abandona. Infelizmente, a recíproca não é verdadeira quando se trata do relacionamento do ser humano para com o animal. Por motivos até fúteis, muitas vezes aquele animal, quando filhotinho, foi a alegria da casa, na fase adulta, foi a segurança daquele patrimônio. Passados alguns anos, aquele animal começa a apresentar algum problema, começa a representar gastos com o veterinário, passa a ser um problema porque aquela família que residia numa casa decide mudar-se para um dos muitos condomínios que estão sendo implantados no município de Jundiaí, condomínios verticais, e aquela pessoa decide procurar um bairro da periferia de Jundiaí e abandonar esse animal, transferindo o seu problema para outros, deixando aquele animal numa situação realmente lastimável. Então, esse projeto de lei que foi amplamente debatido numa audiência pública no último dia 29 de março, com ampla participação de protetores do nosso município, ele traz à tona mais uma vez essa discussão que não é moral abandonar um animal, e por esse projeto de lei também pesa no bolso. Se a pessoa, por uma questão de vergonha na cara, ela não se conscientiza de que não deve abandonar um animal, então quem sabe pegando no bolso, ela cuide daquilo que é de sua responsabilidade. Está de parabéns, vereador Leandro Palmarini, tem o apoio desse vereador e com certeza Jundiaí ainda vai ser um exemplo nessa questão da causa animal no nosso país. Permite uma parte, vereador? Tem uma parte, nobre vereador. Gostaria de parabenizá-lo pelas palavras e mencionar realmente da audiência pública, quando tivemos 2 projetos de lei, onde esse e o projeto de autoria conjunta com Vossa Excelência da questão do asfalto ecológico, em que muitos ambientalistas, protetores estiveram presentes, reconhecendo a importância do projeto de lei. Parabéns pela fala, vereador. Muito obrigado. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua a discussão do projeto de lei, com a palavra o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, presidente. Senhor presidente, nobres pares, mais um projeto que defende a vida. Quero, de início, parabenizar o nobre autor, o vereador Leandro Palmarini, porque é um projeto que traz respeito mesmo à vida, de pessoas que têm, e devemos todos ter, amor, não só pela vida própria, mas ao próximo, inclusive também aos nossos animais. Isso é muito importante. O projeto, ele veda o abandono de animais de qualquer local, considerando-se o abandono que se encontra preso, e isso a Ana disse agora, hein? Que se vive num quarto fechado é complicado, praticamente está preso, né, senhor presidente? Vários animais, acho que 8 cachorros, ou vagando fora dos limites da propriedade do interessado, e que se encontra em propriedade alheia. As sanções previstas é a apreensão do animal, notificação do proprietário para a retirada do animal em leilão, até mesmo a leilão, ou multa.
O projeto também revoga um dispositivo na Lei 2.814 de 1985, que proíbe estábulo curral e instalação congênere no perímetro urbano e abandono de animal na via pública e dá providências correlatas. No artigo 2º desta lei, está prevista a proibição de abandono de animais de qualquer espécie na via pública. Faz-se necessário revogar o dispositivo desta lei, porque na época, entre as sanções, era previsto o sacrifício de animal e, além disso, as multas eram restritas aos animais equinos, caninos, caprinos, ovinos e suínos e definidas por unidade fiscal, não em valores monetários, como é praticado atualmente. Como o projeto vem modificado o dispositivo, já existente em nosso ordenamento, foi considerado, e isso é muito bom, legal e constitucional. Isso é algo que nos valida, porque nessa época que a gente vive, somos tão criticados por projetos que temos que apresentar, por não ser constitucionais ou legais, pela sua iniciativa, às vezes invadindo a órbita de outra esfera, mas que são assuntos gritantes que o povo nos cobra e temos que apresentar. Então, temos que enaltecer quando aparece um também aí que é de fato de iniciativa e o vereador se agarra a um mecanismo importante e faz valer esse direito ainda mais nestas condições. Eu não tenho dúvidas que o projeto, que o seu objetivo é conscientizar as pessoas sobre o respeito aos animais, seres vivos, passíveis de sofrimento físico e psicológico. O abandono de animais é um grave problema das grandes cidades, não é só Jundiaí, mas com ações como essas seremos exemplos para as outras demais grandes e até pequenas cidades que infelizmente vivem este cenário. É lógico que votaremos pela aprovação do projeto, votarei favorável, e até um apelo à imprensa que divulgue, né, uma ação dessa para que o povo tenha consciência, né, sendo todos conscientizados, que ter um animal é uma responsabilidade que pode durar anos e que, portanto, a aquisição deve ser consciente. É o que a Ana disse ainda há pouco. Não adianta pegar 8 cachorros e largar trancado num quarto sem ninguém dia e noite, mesmo que não falte água e nem comida. Então, tem que ser uma aquisição consciente. Para quem já tem um animalzinho, é bom lembrar que as crias indesejadas devem ser evitadas através da castração. Projeto muito bom, tem mais outras anotações aqui, mas não se faz necessário porque já foi dito. E certamente votarei favorável, parabenizando o nobre autor, o vereador Leandro Palmarini. Portanto, permite uma parte, vereador? Pois não, nobre autor do projeto. Gostaria de parabenizá-lo também pela fala. Obrigado. E também pelo trabalho em prol dos animais. O projeto da Serra, também, que será Obrigado. tema de audiência, um projeto muito importante para o nosso município. Parabéns. Obrigado, vereador Leandro Palmarini. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua a discussão, projeto de lei do número 10.378. Com a palavra a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei vem reforçar ainda mais o sentimento que o vereador consegue captar da sociedade na questão da proteção dos animais. E cada ação dessa acaba recorrendo outras expectativas do cidadão. Então, quando a prefeitura criou a coordenadoria do bem-estar animal, se também teve essa expectativa de que algumas soluções iam ser encontradas. E, na prática, as pessoas ainda ressentem de questões concretas. Por quê? Dá mais trabalho denunciar que alguém abandonou do que fazer uma ação de acolhimento, acionar uma ONG, recolhe seu animal, e a questão aí da responsabilização fica de lado. Quem sabe a lei traga essa reflexão para o cidadão da importância de estar identificando os animais, seus proprietários. Mas na maioria dos casos, os animais estão abandonados e não se sabe quem são os seus donos.
E aí, uma amiga, recentemente, eu estava no seminário da Defensoria Pública na Unip, veio com a seguinte questão. Um animal foi atropelado, tinha sinais de atropelamento, e aparece na porta da casa dela, numa rua. Ela não tinha condições de recolher o animal, então ela acionou a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que anunciou que iria tomar providências. Ela deu o primeiro acolhimento, a água, deixou o cachorro ali. Quando voltou, o cachorro não estava mais. Nós não temos canil público. Então, alguma coisa, alguma providência foi tomada? Qual? Passada uma semana, essa minha amiga recebe a visita de uma pessoa da coordenadoria para olhar o que tinha acontecido com o animal, depois de uma semana. Então, ou o animal se arrastou e foi embora sozinho, ou alguma alma caridosa cuidou do animal, mas nós não tivemos ação do poder público. Então, os animais continuam à revelia. Nós precisamos de política, de educação mesmo, para a propriedade responsável de animais, que eles vão continuar. Eu acho que as leis são importantes, são necessárias para que a gente tenha mecanismos para responsabilizar, mas nós temos que ter ações complementares para dar suporte para esses animais que vão continuar abandonados, vão continuar presos nas casas, porque a gente não consegue identificar os seus proprietários. Quando muito... Pois não. Vereadora, a senhora remete a uma lei de minha autoria, aprovada em 2004, que se implementada tivesse sido, já cansei de dizer isso, né? Isso que a senhora está dizendo, que a gente não consegue identificar quem é o proprietário, quem é a pessoa que seria responsável, né, por aquele animal que está ali abandonado. Se essa lei tivesse sido implementada e todos os animais tivessem seu registro animal, chip nesse animal, ou através de qualquer outro tipo de identificação, né, nós com certeza conseguiríamos chegar até o proprietário e aí sim a punição. A lei ela é importante, mas se você não identificar quem é o dono, né, hoje no jornal está aí um cão abandonado, um bacê, né, e eu tenho uma leve queda para o bacê, né, já tive 4 na minha casa, nesse momento tenho 3 e mais 1 lá, certo? Que não é bacê, mas é o tipo da questão assim, como é que você vai identificar se você não tem condições de fazer a identificação? Então a senhora está coberta de razão quando diz que a lei ela é boa, mas ela se torna muitas vezes inaplicável porque não há a identificação de quem abandonou aquele animal, você não tem como fazer a identificação daquele animal. Obrigada, vereador, pela intervenção. A questão é a seguinte, as pessoas que têm esse apelo afetivo, e a maioria das pessoas tem por animal abandonado, vai cuidar de resolver o problema do animal da melhor forma possível e não vai se ocupar da responsabilidade. Então, para mim, as questões são imbricadas. Faltou ação do poder público para identificar, fazer o programa de posse responsável acontecer. Mas resolve-se criar uma coordenadoria para dizer que está fazendo alguma coisa, não está. Tem muita coisa a ser feita. Então, aqui, para mim, essa lei vai ser útil para servir a reflexão da importância de você ter o animal e a sua responsabilidade. Agora, daí, isso chegar com projetos paliativos, de castração em massa, isso não vamos levar a nada, porque as pessoas vão achar mais fácil a política de castração do que a posse responsável, do que adquirir animais com responsabilidade, sabendo que ele tem uma vida, e essa vida ela vai ter muitos anos, e ele vai ter a sua responsabilidade de acolher. Então, de qualquer forma, nós somos favoráveis a todas as políticas que levem a responsabilidade da sociedade também sobre a posse de animal. Então, isso para mim, por isso eu vou estar favorável, mas que faltam políticas públicas para que a gente diminua a população animal na cidade. Com consciência da população, isso esta prefeitura deixou de fazer, infelizmente. Essa lei é de 2004, que o vereador Julião citou, é uma lei que poderia ter sido colocada em prática. E só para finalizar, senhor presidente,
Nós não conseguimos na saúde, enquanto eu trabalhei no setor de zoonoses, sequer fazer um trabalho de identificação com chip ou outro mecanismo para controle da leishmaniose na região de Voturucaia, que lá nós temos prevalência desse vetor. E lá, nem isso nós conseguimos do poder público. Então, quem sabe a gente consegue um dia estar fazendo essa identificação para que a gente consiga aplicar a lei. Acho que só a partir daí é que poderemos, de fato, ter a lei efetivada na cidade, mas é muito válida a iniciativa. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua a discussão, o projeto de lei 10.378, em votação. Vereador Val. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.378. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Val, primeiro. Vereador Val. O nome dele é mais curto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Durval. Apenas para anunciar a presença de José Roberto de Oliveira, o Beto e o irmão dele, o Marcelo Alves, também de Oliveira, que estão acompanhando os trabalhos hoje do Legislativo. Nós chamamos ele carinhosamente de Beto. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Feito o registro pelo vereador Val da presença na nossa casa, que seja bem-vindo. Questão de ordem do vereador Silvio Hermani. Estava fora aqui do plenário no momento da votação, resolvendo um assunto aqui da Câmara, mas gostaria que Vossa Excelência consignasse meu voto favorável nesse projeto de lei. Muito obrigado. Da minha parte, tudo bem, vereador Silvio Hermani. Fica consignado o voto parecer favorável, o voto favorável, mas, infelizmente, a votação ela ocorre, né? E não tem jeito. A gente espera um período, mas tem que dar sequência ao andamento da casa. Esta presidência, antes de conceder a questão de ordem ao vereador Durval Orlato, fará a leitura de um convite que nós recebemos aqui. Acho que todos os vereadores devem ter recebido esse convite para o encontro que ocorrerá na quinta-feira agora, dia 24, né? Promovido pela Diocese, e é o encontro com políticos aqui da região. E diz, eu vou ler um trecho apenas, diz o seguinte: a Diocese de Jundiaí, dando continuidade aos encontros iniciados em 2011, com deputados, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores das 11 cidades de sua área de atuação, realiza na próxima quinta-feira, dia 24, mais um encontro, o primeiro de 2012, cujo tema será o bullying, violência nas escolas. Para falar sobre o assunto, estará presente a pedagoga Thaís Gasparini, da cidade de Salto, São Paulo. E na pauta, outros assuntos serão comunicados pela Pastoral Fé e Política Diocesana. Então, apenas reforçando o convite, né, para no dia 24, agora, a partir das 8h30, e o encontro se estenderá até às 11 horas, lá no Anfiteatro da Cúria Diocesana, situada na rua Engenheiro Roberto Mange, 400, no bairro do Anhangabaú. Então, fica feito o registro e o convite a todos os vereadores para esse encontro com os políticos. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Senhor presidente, um dos avisos eu também falaria a respeito dessa questão do encontro diocesano da Pastoral Fé e Política, mas o senhor já o fez aqui de público. O segundo convite que eu tenho a fazer é um convite que eu estou promovendo através do meu mandato. Será neste sábado, dia 26 de maio, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. Vai ter como palestrantes Augustin Sanches Guisado e José Maria Dias Retana. Eles são espanhóis. Eu os convidei para que viessem falar sobre a experiência de mobilidade urbana de Madrid. Como haverá tradução simultânea e outras atividades aqui no evento relativo à mobilidade urbana, nós estamos pedindo que, para
registre a presença, né, que ligue, confirme presença no e-mail, até para a gente poder organizar melhor aqui as presenças da região, das autoridades. Eu vou distribuir aqui individualmente um convite para cada vereador. No dia 26, sábado agora, então, a mobilidade urbana e a experiência de Madrid será realizado aqui na Câmara Municipal. A gente está promovendo essa discussão e eu vou trazer esses dois engenheiros que ajudaram a fazer o sistema de mobilidade de Madrid. Muito obrigado. Muito bem, vereador Durval Orlando. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.543, de autoria do vereador Júlio Sérgio Oliveira, que cria o programa de monitoramento veicular. Essa presidência recebe o requerimento de número 916, de adiamento para discussão e votação do projeto de lei para o dia 11/9/2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está adiado a discussão e votação do projeto de lei de número 10.543. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.838, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que exige das academias ginásticas medidas de higiene. Esta presidência recebe o requerimento de número 915, de adiamento para discussão e votação do projeto para o dia 19/6/2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação o requerimento de adiamento. Vereador Zé Dias, precisa votar o requerimento de adiamento do projeto do vereador Val. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está adiada a discussão e votação do projeto de lei de número 10.838. Senhores, eu vou fazer um reforço no convite para a audiência pública de amanhã, dia 23 de maio de 2012, a partir das 19 horas, onde nós discutiremos o projeto de lei de número 11.106, do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2013 e estabelece outras providências. É a discussão da LDO. Nós vamos ter uma audiência pública sobre a LDO, a partir das 19 horas. Próximo item da nossa ordem do dia. Projeto de lei de número 11.035, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que veda açoite animal que tracione veículo. Essa presidência recebe o requerimento de número 917, de adiamento para o dia 14/8/2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Vereador José Dias, o senhor vai votar no requerimento de adiamento do senhor, vereador? Muito bem, vereador José Dias. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está adiado o requerimento ao plenário, a discussão do projeto de lei de número 11.035.
Vencida a nossa ordem do dia, vamos passar agora à discussão dos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Nós temos um único requerimento, o requerimento de número 914, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Está em discussão o requerimento ao plenário. Com a palavra a sua autora, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, nosso pedido certamente atenderia às questões que os nobres vereadores já devem ter levantado, com relação às enchentes que ocorrem na região do Jardim Sorocabano e também da Frederico Ozanam, na altura da Armando Giacetti, junto ao NIP e aqueles condomínios ali. O secretário de Obras, questionado até em situações públicas, em ocasiões públicas, perguntamos qual seria a saída para aquela situação recorrente de enchentes que tem acometido principalmente o núcleo de submoradia. Aliás, é bom que todos saibam que estão ouvindo que Jundiaí ainda tem núcleo de submoradias, me dá a impressão que a cidade não tem mais nada. E nós temos e eventualmente sofrem enchentes. Então estão em medidas paliativas ali. E o que a gente gostaria de saber? O secretário sinalizou que pediu autorização para fazer uma intervenção. Uma intervenção no Rio Jundiaí, bem na sua curva, sob a ponte da Anhanguera. E que isso estaria sendo aguardado um retorno. Então, nós queríamos saber qual o custo do projeto, se isso está orçado, se não para este ano, se a gente consegue visualizar na LDO, porque nós não conseguimos visualizar na LDO, e que isso fique pautado, porque seria a solução, o alargamento do nível da curva, que é uma curva bastante acentuada naquela região e que seria a saída para diminuir as enchentes. Tem até projeto pronto, a gente sabe, foi lá para o governo do estado e cadê a autorização? Se os senhores vereadores concordarem com a aprovação desse requerimento, todos saberemos quando terá uma solução por parte da prefeitura e do próprio governo do estado. Pois não, vereador. Só para me posicionar, o senhor já fez um requerimento ao secretário de Obras, a senhora mesma explicou, né, que já tinha a resposta, eu não entendi a razão do requerimento, então. Eu vou responder ao senhor presidente de que a todos que estão nos ouvindo, que eu não obtive resposta. Eu obtive a informação de que havia sido pedido autorização e não sei se teve resposta positiva ou negativa. Então, a intenção é obter essa resposta para saber se tem a previsão, inclusive orçamentária, para a realização do projeto. Mais uma parte? Pois não. Eu pedi também essa informação para falar pessoalmente, fui informado que lá não pertence à prefeitura em si, e sim ao governo do estado através da concessionária. Então eu também estou aguardando uma resposta, e ali o problema não é específico do executivo municipal, seria do governo do estado junto com a concessionária. Essa foi a resposta que eu obtive, me satisfiz com isso, muito embora precise de ações efetivas naquele local. Bem, eu não me satisfaço com poucas informações, tem que ser completas. Então, eu gostaria de aprovar se houve autorização do governo do estado para a execução de projeto, qual o custo e se foram previstos recursos para a execução da obra. Então, é esse o pedido que a gente traz aqui para o plenário e solicita a aprovação. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão o requerimento ao plenário de número 914. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador José Dias, o senhor precisa votar. Vereador Paulo Sérgio.
Vereador Leandro Palmarini. Com 4 vereadores votando sim, 11 vereadores votando não, esta presidência, que regimentalmente não vota, está rejeitado o requerimento de número 914. Vencida a nossa ordem do dia, essa presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Esta presidência, nós estamos com um problema no nosso painel, mas na última votação nós tivemos a presença de todos os vereadores. Pelo que a gente percebe aqui, eu vou pedir para que a vereadora Ana Tonelli faça a chamada da presença dos vereadores nominalmente, já que nós estamos com um problema no nosso painel. Vamos então à chamada, senhor presidente. Vereadora Ana Tonelli, presente. Vereador Domingos Fontebasso, presente. Vereador Durval Orlato, presente. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas, presente. Vereador Fernando Manuel Bardi, presente. Vereador Gustavo Martinelli, presente. Vereador José Carlos Ferreira Dias, presente. Vereador José Galvão Braga Campos, presente. Vereador Júlio César de Oliveira, na presidência. Vereador Leandro Palmarini, presente. Vereador Marcelo Gastaldo, presente. Vereadora Marilena Negro, presente. Vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, presente. Vereador Pastor Roberto Conde Andrade, presente. Vereador Silvio Hermani, presente. Vereador Zildo Rosa da Silva, presente. Senhor presidente, a totalidade dos senhores vereadores está presente. Muito bem. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, portanto, nós temos número legal, vamos dar início ao nosso grande expediente. Nós temos 10 vereadores inscritos, portanto, 10 minutos a cada um. Primeiro vereador inscrito, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, eu pediria que o senhor fizesse a gentileza de retirar a minha fala do grande expediente. Deferido o pedido do vereador Val para dispensa do uso da palavra. Segundo vereador inscrito, vereador Fernando Bardi. Dispensa o uso da palavra. Terceiro vereador inscrito, vereadora Ana Tonelli. Dispenso o uso, presidente. Dispensa o uso. Quarto orador inscrito, vereador Roberto Conde. Dispenso o uso da palavra. Também dispensa o uso da palavra. Quinto vereador inscrito, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Vereador Zé Dias dispensa o uso da palavra. Vereador Zildo Rosa, o senhor é o próximo inscrito. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Leandro Palmarini. Gostaria de pedir a dispensa do uso da palavra no grande expediente. Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Leandro Palmarini, para a dispensa da palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Silvio Hermani. Solicito a dispensa de meu nome do uso da palavra. Deferido o pedido de Vossa Excelência para dispensa do uso da palavra. Vereador Zildo Rosa, o senhor tem 10 minutos para usar Obrigado. o grande expediente. Senhor presidente, nobres vereadores, eu queria me deter aqui sobre a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Nela está atrelada um núcleo, um assistente social e uma psicóloga na família acolhedora. Então, sobre isso, eu queria manifestar aqui a minha alegria por em Jundiaí existir este organismo, porque o que a gente vê hoje, na maioria da sociedade, é a desagregação das famílias. Quantas famílias que se encontram na desagregada? Então, quando existe o mandato judicial para a retirada das crianças, das famílias desagregadas, tem na assistência social de desenvolvimento de Jundiaí esse núcleo que cuida deste lado das crianças desvalidas. E hoje ocorre em Jundiaí um grande problema, porque não se encontra famílias agregadas para o acolhimento das crianças. E eles vivem pedindo de um lado para outro, para ver se encontra a família interessada para socializar estas crianças e retornar com elas ao seu lar. Enquanto isso, os psicólogos, a assistente social, faz o grande preparo de agregação da família. Então, hoje se fala com muita ênfase no cuidado dos animais, e isso é muito bom. Tem que ter o zelo, o carinho, para guardar bem os animais, ter o zelo para não abandonar. Mas eu me refiro com mais ênfase nas famílias desagregadas, nas crianças abandonadas. Muitas vezes na nossa cidade, os cachorrinhos de madame tem muito mais valor do que uma criança abandonada. Então, é preciso rever toda uma situação de estrutura para a agregação das famílias que estão jogadas ao léu. Então, é necessário que, juntamente com a assistência social e de desenvolvimento de Jundiaí, houvesse a voz clamorosa de todos os vereadores para avalizar este grande trabalho que é realizado em Jundiaí. Obrigado, senhor presidente e nobres vereadores. Palavras do nobre vereador Zildo Rosa. Próximo vereador inscrito, vereador Paulo Sérgio Martins, que dispensou o uso da palavra. Próxima vereadora inscrita, vereadora Marilena Perdiz Negro. E a tem, vereadora? Senhor presidente, senhores vereadores, ainda presentes no plenário, nesse grande expediente, eu vou falar um pouco sobre a grande possibilidade que o cidadão tem agora, um instrumento a favor da democracia, da cidadania, que é a Lei de Acesso à Informação.
Embora em nível local a prefeitura ainda não disponibilizou qualquer sinal de que vai abrir o seu portal para facilitar esse acesso, nós entendemos que a lei está valendo. Está valendo, já se passaram 180 dias, e por conta disso, nós fizemos a nossa ação. A nossa ação ocorreu na sexta-feira, motivada pela possibilidade de uma greve no transporte público, onde sempre se discute e se atrela o aumento do salário dos trabalhadores do transporte coletivo ao aumento da tarifa. E nos remete à ausência de visibilidade, à ausência de transparência das planilhas que compõem a tarifa do transporte público. Por isso, a nossa primeira ação na vigência da lei foi fazer de ofício a prefeitura como cidadã. Não preciso usar da prerrogativa da vereança para poder pedir, qualquer cidadão pode pedir, porque é uma informação de interesse meu particular, de interesse coletivo. Queremos saber quais foram as planilhas dos 2 últimos aumentos do transporte público. Queremos saber a verdade. Queremos saber, porque isso aí virou uma caixa preta. O prefeito é que define, entre 4 paredes, junto com a empresa do transporte público, o aumento da tarifa. Então, eu acho que é importante, é necessário. Infelizmente, não podemos legislar sobre o assunto e exigir que a prefeitura divulgue essa planilha. Pedir eu posso, então eu estou pedindo. Mantenha, dê publicidade, dê acesso, deixe lá no portal para saber o que compõe a planilha. Será que a empresa coloca os lucros que ela obtém com a divulgação das publicidades nos seus veículos? Isso aí devia ser a favor do usuário, não do lucro da empresa. Hoje o transporte coletivo não é subsidiado pela prefeitura. Então, o cidadão arca com todas as despesas das isenções do aluno, que é meia passagem, da isenção do idoso, que é a partir de 65 anos. E para que nós possamos entender o comportamento da administração pública, que tem feito a permissão por 30, 40 anos para as mesmas empresas, nós precisamos olhar para essa planilha e ver qual é as margens de lucros que essas empresas estão operando. Nós não temos concorrência, não pode ter transporte alternativo, não pode ter serviço de mototáxi, em Jundiaí não pode nada. Temos que usar esse pífio sistema de transporte coletivo, pagando o preço que é cobrado em muitas cidades muito grandes, que tem integração. Então, nós queremos mais, nós queremos que essa planilha seja divulgada. Hoje, eu mandei uma informação para a radiodifusora, foi comentado a respeito do porquê os vereadores da Câmara de Jundiaí não pedem o acesso para essas planilhas. E eu respondi, até foi falado que a gente já fez esse pedido e foi solicitado a abertura. É claro que eu não só vou abrir essa informação, que eu espero que consiga, nos termos da lei, porque a lei é muito clara, o acesso tem que ser imediato. A planilha está lá, ninguém vai ter que elaborar, é mandar cópia. Se não o fizer, tem que falar por que não está fazendo. E ainda assim tem um prazo de 20 dias para me dar essa informação concreta. Senão nós vamos ter que acionar a Justiça, Ministério Público ou mesmo mandado de segurança, porque cabe. Então, eu vou poder dar ao Sindicato dos Transportes, que também não tem acesso,
para que ele também possa ter poder de negociação com o empresário. Podemos divulgar com equipes de engenheiros que entendam do transporte público, para olhar para a nossa planilha e ver onde que tem as margens de gordura que justifiquem aí o não aumento. O congelamento, vamos congelar a passagem. Ano eleitoral não pode se aumentar a passagem, não. Nós vamos querer o congelamento das passagens, sim. Enquanto isso, nós queremos o acesso, nós queremos visibilidade de como se compõe o transporte público. Então, eu quero muito que a sociedade apreenda essa lei, a importância dessa lei. A lei, que me fugiu agora, eu acho que é 10.527, se a minha assessora puder me ajudar, 12.527, ela foi aprovada no ano passado e agora passou a viger agora no mês de maio. E aí nós temos assim posições contraditórias em relação à divulgação dos salários dos funcionários. E a prefeitura, até maio do ano passado, ela divulgava o nome dos funcionários, divulgava o local onde estavam lotados. Algumas secretarias informam, outras não informam onde estão principalmente seus cargos de confiança. Está tudo lá lotado, ou no gabinete do prefeito, ou no gabinete da secretária. Tem secretarias com excesso de servidores comissionados, e aí você não consegue saber onde está trabalhando de fato, só sabe uma secretaria. Depois disso, e o salário era remetido a uma tabela. Se coloca lá o cargo do funcionário e quem quer saber o salário, acessava a tabela. Para mim, estava de bom tamanho. Depois disso, a prefeitura suprimiu todas essas informações e nós, funcionários, viramos um número de matrícula e para acessar, o cidadão não sabe o nome de ninguém. Só se souber o nome é que vai linkar para a secretaria. E aí informava o valor do salário nominal, que eu também tenho divergências. Eu acho que manter a tabela com o status do salário do funcionário inicial, toda a sua tabela, é um recurso que tem sem expor o valor nominal. Porque a impressão é que, ao expor o valor nominal, você cria um olhar crítico do cidadão sobre um ganhar mais que o outro, quando na verdade é o ganho por tempo de serviço, são os ganhos de direito ou de outras coisas que estão juntadas, como salário família e tudo. Então, o valor nominal, eu não concordo que se divulgue, mas acho que tem que ter saída para divulgar, sim, onde estão lotados os funcionários públicos, todos. E aí a prefeitura agora vai ter que fazer isso. Voltou a fazer. Só que agora ela coloca o valor, não coloca o valor do salário e suprimiu também qual é o cargo nominal do funcionário, para que a gente associe com tabela. Então, nós vamos ter que chegar no meio termo. Informação é pública, nós temos que ter informação sobre onde estão lotados os funcionários. Porque, para nossa surpresa, tem funcionários, que eu disse na sessão passada, tem funcionário que a prefeitura está contratando temporário, porque não tem funcionário, e de repente tem um funcionário num órgão totalmente acéfalo. Tem um educador esportivo lotado no gabinete da Casa Civil, fazendo o quê? Para que eu preciso de um funcionário nessa condição num outro órgão? Pode ter até justificativa, mas aí eu quero ver a justificativa. Está doente, não tem outro lugar para fazer, não tem uma função administrativa? Então, é o uso político de cargos públicos. Para isso, precisa ter visibilidade. Então, cidadão que está nos ouvindo, se você tem interesse em saber onde estão trabalhando os funcionários, pode ir lá saber. Se tiver dúvida, horário do médico, horário do posto de saúde, pode perguntar, que a prefeitura terá que responder. E da nossa parte, sempre que tivermos pedidos que faremos, e faremos muitos outros, porque infelizmente a Câmara do município, os vereadores, não fazem esse papel de fiscalização, então eu não consigo aprovar requerimentos aqui na Câmara, agora eu tenho uma lei que me ampara. Então, desse jeito, realmente, a parte da fiscalização vai ficar para todos nós, cidadãos.
não é mais prerrogativa do vereador. Olha que maravilha! A lei nos faculta a possibilidade de todos fiscalizarmos o executivo com acesso a informações. Não precisamos mais recorrer aos nobres pares. Faremos isso para demonstrar que temos esse mistério. Faz parte do nosso trabalho, do nosso compromisso e é uma prerrogativa constitucional. Ela nos determina. O vereador vai legislar e fiscalizar conjuntamente com o Tribunal de Contas. E é isso que temos feito. Obrigada, senhor presidente, senhora vereadora, vereador Mingo, que ainda se encontra aqui no plenário, e a todos os ouvintes e as pessoas que nos assistem e nos veem pela internet. Obrigada. Palavras da nobre vereadora Marilena Perdiz Negro, que era a última vereadora ainda inscrita. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com 5 vereadores presentes e 11 ausentes, e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.